Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de trigonometria, mais especificamente a gente vai aprender como que passa um número para a sua forma trigonométrica, tá? Só que para isso, obviamente, a gente tem que ter um conhecimento de trigonometria e eu vou trazer tudo que vocês precisam saber para conseguir fazer esse tipo de exercício, que é passar um número complexo para a forma trigonométrica. De primeira vai parecer um pouco confuso, porque parece ser tudo muito separadinho assim, mas quando você faz o exercício faz sentido, porque uma coisa leva a outra e aí no fim você consegue chegar no resultado, tá? Então, forma trigonométrica de um número complexo. Gente, pra gente conseguir determinar, pra gente conseguir achar a forma trigonométrica de um número complexo, a gente precisa determinar duas coisas, que é o módulo e o argumento, tá? Para a gente saber o argumento de um número, a gente deve ter em mente algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que saber é o quadrante que aquele número corresponde, tá? Para a gente saber isso, a gente vai analisar o cosseno e o seno desse número, certo? Então, quando o cosseno desse número for maior que zero e o seno também for maior que zero, ou seja, ambos forem positivos, significa que ele pertence ao primeiro quadrante, tá? Ao segundo quadrante, ele corresponde aos números cujo cosseno é negativo e o seno é positivo, certo? O terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo, então ambos são menores que zero. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo, certo? Outra coisa que a gente precisa saber é o ângulo correspondente. Por quê? Às vezes você vai achar o ângulo de 45 graus, um exemplo. Só que o cosseno dele vai ser negativo e o seno também vai ser negativo, certo? E a gente sabe que quando o cosseno é negativo e o seno é negativo, pertence ao terceiro quadrante. Só que o 45 graus não pertence ao primeiro quadrante, ele pertence ao primeiro, certo? Ó, o primeiro quadrante vai de 0 graus a 90 graus. O terceiro vai de 180 a 270 graus. Então a gente vai precisar achar o ângulo correspondente a 45 no terceiro quadrante. E para isso a gente tem algumas formulinhas que a gente vai aplicar. Então o nosso θ, né? Isso daqui chama θ. O nosso θ é 45, né? O nosso ângulo é 45. Só que ele está no terceiro quadrante. Então a gente aplica essa fórmula, que é θ mais 180, que no caso seria 45 mais 180 graus, né? Ou em π radianos, que é o que a gente mais vai utilizar, tá? Então a gente vai aplicar o 45 graus em π radianos mais π, que é o equivalente a 180 graus em π radianos, tá? Na hora de fazer os exercícios, eu vou explicar um pouco melhor essa forma de π radianos, tá? Mas ela não é complicada, mas é que com os números na prática fica um pouco mais fácil, certo? Outra coisa são os ângulos já determinados, digamos assim, né? Então, ó, esses ângulos são os ângulos principais do círculo trigonométrico, tá? Que é quando o cosseno for igual a 1 e o seno igual a 0. Então, a gente sabe que sempre que cosseno igual a 1 e seno igual a 0, a gente sabe que o ângulo vai ser 0. Ou 2π, tá? Na fórmula de π radianos. Quando o cosseno for 0 e o seno for 1, o ângulo sempre vai ser π sobre 2. Quando o cosseno for menos 1 e o seno for 0, o ângulo sempre vai ser π. E quando o cosseno for 0 e o seno for menos 1, o ângulo sempre vai ser 3π sobre 2, certo? E os ângulos notáveis, que são os famosinhos, que todo mundo conhece, tem a musiquinha para decorar, então esse é bem mais simples de decorar, tá? Que são os ângulos do seno, do cosseno e da tangente, para 30, para 45 e para 60 graus, certo? Então, tudo isso que eu passei para vocês, gente, é decoreba, tá? Então, a gente precisa saber o quadrante, o ângulo correspondente e os principais ângulos, né? Que são os ângulos notáveis e os principais ângulos do círculo trigonométrico, certo? Eu trouxe aqui alguns exercícios pra gente resolver, pra gente conseguir visualizar melhor tudo isso que eu falei. E vocês vão perceber que tudo faz sentido, que uma coisa leva a outra e no fim você acha a forma trigonométrica do número, tá? Então, ó, o primeiro, né? A
é igual 1 mais i raiz de 3, né? Então, essa daqui é a nossa parte real e raiz de 3 é a nossa parte imaginária, certo? Vamos seguir o roteirinho aqui que a gente tem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o módulo e determinar o argumento, né? Vamos determinar o módulo. Então, a gente tem que x é igual a 1, y é igual a raiz de 3, certo? O nosso ρ, ele vai ser igual ao módulo de 1 mais raiz de 3, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, certo? Isso vai dar a raiz de 1 mais raiz de 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 3, porque fica raiz de 9 é 3, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, esse é o nosso módulo, certo? Agora, a gente vai determinar o argumento, tá? Para a gente determinar o argumento, a gente precisa saber o cosseno e o seno. Como que a gente acha o cosseno? O cosseno de x, ele vai ser igual... Aliás, de x não. Cosseno de θ, ele vai ser igual a x sobre ρ. E o seno de θ vai ser igual a y sobre ρ. Resolvendo isso daqui, qual que é o nosso x? Nosso x é 1, nosso ρ é 2. Nosso y é raiz de 3, nosso ρ é 2, certo? Então, a gente achou o nosso cosseno e o nosso seno, certo? Esses valores correspondem a... Se vocês pegarem a tabelinha de ângulos notáveis, vocês vão ver que cosseno de meio e seno de raiz de 3 sobre 2 corresponde ao ângulo de 60 graus, certo? Então, é igual a 60 graus. 60 graus em π radianos vai ser igual a π sobre 3. Agora eu vou explicar o porquê disso. Π é sempre igual a 180, então tenham isso em mente. Π é igual a 180, certo? Se você dividir π por 3, 180 dividido por 3, a gente chega a 60 graus, tá? O exemplo que eu tinha dado quando eu estava explicando a primeira folha é ângulo de 45 graus, né? 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Por quê? Porque se você pega 180 e divide por 4, você chega a 45 graus, certo? Então, quando vocês tiverem dúvida em quanto que equivale um certo ângulo, vocês tenham em mente que π é igual a 180. E aí, se você não consegue ter essa manha de 45 a 180 dividido por 4, você pode fazer a regra de x, que é o que a gente faz a vida toda. Então, você faz π está para 180, tal que 60 está para x, certo? E assim você vai achar quanto que equivale 60 graus em π radianos, certo? Então, beleza. 60 graus é igual a π sobre 3, ok? Vamos analisar agora o quadrante, né? Então, o nosso cosseno é positivo e o nosso seno também é positivo. Cosseno positivo e seno positivo tá no primeiro quadrante. 60 graus tá no primeiro quadrante? Ele tá, porque ele tá entre 0 e 90 graus. Então, aqui a gente não vai precisar achar o ângulo correspondente, certo? Então, a gente vai trabalhar com π sobre 3 mesmo. E escrevendo agora na forma trigonométrica, a forma trigonométrica de um número é A mais BI é igual ao ρ multiplicado por cosseno de θ mais I seno de θ. Essa daqui é a forma trigonométrica de um número, tá? De um número complexo, certo? Agora, só substituindo, a gente tem que 1 mais I raiz de 3, que é o nosso Z, né? É igual a 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Chegamos à forma trigonométrica do item A, tá?
tá? Então, passo a passo. Você vai seguindo passo a passo que você chega. Agora o item B, né? O item B é 3i, tá? Então, percebam que esse número é um imaginário puro. Então, ele não tem a parte real. Ele só tem a parte imaginária. Então, o nosso x, que é a parte real do número complexo, vai ser 0. E o y, que é a parte imaginária, vai ser 3, tá? Calculando o nosso módulo, é igual a 0 mais 3, que é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 9, né? Porque 0 ao quadrado é 0, mais 3 ao quadrado é 9, que é igual a 3, certo? Então, o nosso módulo é 3. Calculando agora o nosso argumento. Então, cosseno de θ, seno de θ. O nosso cosseno vai ser 0, né? O cosseno é a mesma coisa que x sobre ρ. Então, o nosso cosseno vai ser 0 sobre 3, que é o nosso ρ. E o nosso seno vai ser 3, que é o nosso y, sobre ρ. Isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 1, certo? Então, qual que vai ser o nosso θ? Lembrem que isso daqui é um dos principais ângulos do círculo trigonométrico, né? Então, quando o cosseno é 0 e o seno é 1, equivale a π sobre 2, certo? Que π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus, porque é 180 dividido por 2, tá? Então, esse número está no primeiro quadrante e é π sobre 2. Passando para a forma trigonométrica, vai ficar 3i é igual a 3 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, certo? Agora vamos para o último exemplo. O nosso último exemplo é menos 5 menos 5i, certo? Então, C é igual a menos 5 menos 5i, certo? Quem que é o nosso x, a nossa parte real? Menos 5. Quem que é o nosso y, a parte imaginária? Menos 5, certo? Calculando o nosso módulo, menos 5 mais menos 5, que é igual a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado, certo? Isso daqui vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 25 mais 25, que é igual a raiz de 50. Quando a gente fatora, isso daqui vai ser a mesma coisa que raiz de... que vai ser igual a 5 raiz de 2, certo? Então, agora vamos achar o nosso argumento. Nosso argumento, a gente tem que achar o cosseno de θ e o seno de θ. O cosseno vai ser igual a menos 5 sobre 5 raiz de 2. E o seno vai ser igual a menos 5 sobre 5 raiz de 2. Quando a gente tem uma raiz no denominador, a gente tem que fazer uma arradiciação. Como que é isso? A gente multiplica o denominador em cima e embaixo, certo? Isso vai ser igual menos 5 vezes menos 5, menos 25 raiz de 2, certo? 5 vezes 5, 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2, certo? Isso vai ficar menos 25 raiz de 2 sobre 50. Aqui a gente pode dividir por 25, né? Então, 25 dividido por 25 é 1. Raiz de 2, aliás, menos 1, né? E 50 dividido por 25 é 2, certo? Então, no fim, a gente chegou que o nosso cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. E a gente tem que o nosso seno vai ser a mesma coisa, né? Porque aqui a gente faz a radiciação, né? Faz todo o processo que a gente já fez, então, vai ser menos 25 raiz de 2 sobre 25 vezes 2 é igual a menos 25 raiz de 2 sobre 50.
Simplificando em cima e embaixo por 25, a gente tem menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o nosso ρ, aliás, o nosso θ, ele vai ser igual ao ângulo de 45. Por quê? Quando a gente vem aqui nos ângulos notáveis, a gente tem que quando o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2, a gente tem o ângulo de 45, certo? Ok, a gente achou que é igual a 45 graus ou π sobre 4, certo? Porque π é 180, 180 dividido por 4 é 45. Só que a gente tem que ver também que ambos são negativos, né? Então, vamos ver em que quadrante eles estão? Estão no terceiro quadrante, certo? 45 graus não está no terceiro quadrante, 45 graus está no primeiro. Então, a gente precisa achar o ângulo correspondente a 45 graus no terceiro quadrante. Para isso, a gente aplica a formulinha de θ mais π, certo? Qual que é o nosso θ? É π sobre 4. Então, o nosso ângulo correspondente a 45 no terceiro quadrante vai ser igual a π sobre 4 mais π, certo? Que é igual. Aqui é como se a gente tivesse 1 embaixo, né? A gente fazendo o MMC, né? É uma soma de frações normal, tá? Então, fazendo o MMC, o denominador fica 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 4π. Mais, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 4π. Perdão, divide pelo de baixo, 4 dividido por 4, dá 1. Vezes π é π. Mais, divide pelo de baixo, 4, multiplica pelo de cima, 4π, certo? Que é a mesma coisa que 5π sobre 4. Então, esse daqui é o nosso ângulo correspondente a 45 graus no terceiro quadrante. Então, é ele que a gente vai utilizar quando a gente for passar o nosso número para a forma trigonométrica, tá? Então, o nosso número complexo na forma trigonométrica vai ser igual a 5 raiz de 2, né? Que é o nosso módulo, vezes cosseno de 5π sobre 4, que é o nosso argumento, mais i seno de 5π sobre 4, certo? Foi isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!